Bom dia, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos vocês, com todos nós. Estamos dando prosseguimento à nossa escola bíblica dominical, nesse novo formato que iniciou-se há uma semana atrás com o nosso irmão Felipe. E nós estamos dando prosseguimento. Enquanto nós aguardamos o retorno das atividades presenciais, nós vamos nos alimentando aqui, nos edificando por meio da palavra de Deus, através dessas lives, desses vídeos. E como os irmãos estão sabendo, nós estamos trabalhando na nossa EBD, todas as turmas com essa revista Expressão, que tem como título É Tudo Sobre Jesus. E como foi bem falado a semana passada, pelo nosso irmão Felipe, quando diz é tudo sobre Jesus, isso implica que toda a Escritura Sagrada, ela fala a respeito de Jesus. Nós temos muitos personagens, muitas histórias escritas ali na Bíblia Sagrada, porém, nós entendemos que todas aquelas narrativas, elas se referem à segunda pessoa da Trindade, o Filho bendito, o Senhor Jesus Cristo. A nossa aula de hoje, a segunda aula da nossa revista, ela fala sobre o episódio, está lá registrado no capítulo 22 de Gênesis, do versículo 1 ao versículo 19. Ela vai narrar o episódio em que Deus recomenda, ou aparece a Abraão, e dá essa ordem que ele pegasse o seu filho e fosse a um determinado monte, onde lá ele haveria de sacrificar o seu filho. Então Abraão, no outro dia de manhã, levanta logo cedo, pega seu filho, pega aqueles elementos necessários para realizar o sacrifício e ele sai caminhando. Ao final do percurso, ele sobe ao monte que Deus havia indicado, e ali, quando ele está prestes a sacrificar o seu filho, então aparece um anjo do Senhor dizendo que ele não precisava sacrificar o seu filho. Esse episódio, de certa forma, olhando para esse texto aqui, não é tão difícil da gente identificar que ele se trata a respeito de Cristo Jesus, Cordeiro que Deus manda que Abraão ofereça no lugar do seu filho. Enfim, são elementos que não é muito difícil entender que esse episódio aqui trata-se a respeito de Jesus. Contudo, o Antigo Testamento, ele não é tão fácil. Alguns textos, alguns personagens, algumas histórias que são narradas, alguns eventos, são um pouco mais difíceis da gente entender que aquela história ou aquele personagem, ele refere-se a Jesus, que no final de contas, o que ele realiza, tudo que passa ali é algo que está sendo narrado, mas não é a respeito necessariamente dele ou propriamente dele, é a respeito de Cristo Jesus. Então a gente percebe aí que nós temos dois desafios. O primeiro desafio, a gente trabalha um pouquinho a respeito de como interpretar as Escrituras. O segundo desafio que nós teremos para essa manhã é como encaixar esse texto de uma forma mais precisa a respeito, mostrando que de que forma esse texto, essa narrativa a respeito de Abraão, a respeito de Isaac, a respeito do sacrifício, trata da pessoa de Jesus Cristo. E por fim, a gente, depois de falar um pouquinho sobre a interpretação das Escrituras, falar um pouquinho a respeito desse texto, aplicar essa interpretação a esse texto, a gente vai fazer algumas aplicações importantes para o nosso dia a dia. Bom, então a primeira coisa que nós vamos entender hoje, procurar entender, é a respeito de uma maneira que nós possamos interpretar a Bíblia de forma que nós possamos enxergar os personagens, os textos, enxergar a pessoa de Jesus naquele contexto, naquela história que está sendo relatada, ou naqueles personagens que estão sendo apresentados. Irmãos, nós sabemos que a Bíblia, ela trata sobre muitos assuntos. Se nós prestarmos atenção aos relatos das Escrituras, nós vamos perceber que ela está recheada de assuntos
diversos. A Bíblia trata sobre família, nós encontramos isso, casamento, logo no início, livro do Gênesis. A Bíblia trata sobre trabalho, nós também vamos ver muitos assuntos sobre trabalho nas Escrituras. As Escrituras Sagradas tratam também sobre governo, sobre política, sobre cultura, sobre, enfim, uma gama de assuntos são tratados nas Escrituras Sagradas. As Escrituras Sagradas não se limita a falar apenas de religião. Talvez ela até pudesse fazer isso, mas não é o que nós vemos. A Bíblia fala de reinos que se levantaram, reinos que caíram, reis que foram levantados. Fala de impérios, fala de relacionamentos, relacionamento entre marido, mulher, entre pais, filhos, enfim, são assuntos dos mais diversos. Então você já percebe que não é tão fácil a gente conseguir relacionar tantos assuntos à pessoa de Cristo Jesus. Se a gente observar o Antigo Testamento, é que fica um tanto quanto mais difícil, visto que o Antigo Testamento ele foi escrito em outra cultura, uma linguagem, a maior parte dessa linguagem estranha aos nossos dias. Aí é que esse objetivo de chegar à pessoa de Jesus torna-se um pouco mais complicado. Uma das ferramentas que vai nos ajudar, que foi até fruto de uma das revistas que nós trabalhamos, é que todos esses assuntos o que vai nos ajudar é se nós tivermos uma visão ou uma cosmovisão cristocêntrica de tudo quanto acontece no dia a dia, da forma como é relatada nas Escrituras Sagradas. Nós sabemos que a cosmovisão cristã, ela divide a história da humanidade, e aí estão inclusos aí todos os nossos relacionamentos, o levantar de impérios, o cair de impérios, a política, o trabalho, a família, enfim, todas as atividades que a história da humanidade vem desenvolvendo desde os seus primórdios. Ela desenvolve sobre alguns aspectos. Primeiro, criação, queda, redenção, santificação e glorificação ou consumação. Então, a história da humanidade ela se desenvolve sobre esses cinco aspectos: criação, queda, redenção, santificação e glorificação. Então, tudo que a Bíblia está relatando tem alguma coisa a ver, está relacionado a essa cosmovisão. A gente vê as Escrituras Sagradas falar muito sobre criação. Vemos lá no livro de Gênesis falar sobre criação. Vemos no livro dos Salmos, o salmista exaltando Deus como Criador. Vemos o próprio Evangelho de João, ele dizendo, num princípio era o verbo. Então ele está se reportando à criação. Nós também vemos que a Bíblia Sagrada, ela trata os assuntos a partir da queda. Quando ela vem falar a respeito da natureza humana, das consequências, do pecado, da ira de Deus sendo derramada sobre a humanidade, ela está levando em conta que em um determinado ponto da história o homem caiu, como é relatado no livro de Gênesis, que foi o assunto da aula passada. As Escrituras Sagradas também, quando fala a respeito de vários assuntos, ela vai construindo uma narrativa a respeito da redenção, que se deu início em Gênesis, capítulo 3:15, no texto que foi lido a semana passada, e foi se desenvolvendo de forma progressiva, cada vez ficava mais claro como se daria essa redenção, e culminou com a encarnação de Cristo Jesus, o seu ministério terreno, o seu sofrimento, morte e ressurreição. A partir daí, a Bíblia também já começa a falar a respeito de santificação. É um período em que Deus está tratando, está aperfeiçoando a igreja, até a consumação, que a Bíblia também fala lá no livro dos Apocalipse. Se bem que em cada parte das Escrituras nós já vamos ver todos esses aspectos.
criação. A criação não é tratada só lá no livro de Gênesis. O Deus como Criador, que criou todas as coisas, é tratado em todas as Escrituras. A redenção, também a partir do capítulo 3 de Gênesis, ela vai percorrer todas as Escrituras. A santificação, da mesma forma. O momento final ali, a escatologia, você vai ver que Daniel já tratava disso. Já havia livro no Antigo Testamento que tratava sobre os finais dos tempos e a consumação. O livro dos Salmos, ele também aponta para alguns salmos que foram escritos, falam também a respeito da consumação. Então, quando a gente compreende as Escrituras Sagradas escritas sobre esses 5 aspectos, já dá uma certa facilidade, já melhora, mas ainda assim há um outro aspecto que eu gostaria de chamar a atenção, que vai nos ajudar muito a compreender as Escrituras de forma tal que irá nos permitir entender melhor que ela fala tudo que ela fala é sobre Jesus. Há um tema que ela vai estar presente em todas as Escrituras, em todas as Escrituras Sagradas. Se nós percebermos, lá na criação, quando Deus cria o homem e cria o primeiro casal, ele já faz muito embora esse termo não apareça, esse termo aliança, mas os elementos de uma aliança, de um pacto, de um acordo, de um contrato, já está tudo implícito ali, quando Deus chama o Adão, o primeiro homem a ser criado, e ele faz relata para ele que se ele fosse obediente, ou seja, se ele não comesse do fruto do conhecimento do bem e do mal, ele iria usufruir dos benefícios vindos da parte de Deus por toda a vida. E ali a gente já vê um contrato sendo estabelecido de Deus para com Adão. Se nós formos perceber, esse mesmo tema, ele é tratado quando Deus aparece a Abraão. Deus chama Abraão e ali ele faz um pacto, uma aliança com Abraão. Aí o termo aliança já aparece explicitamente. Ele faz um pacto e ele diz a Abraão que Abraão saísse da sua terra, da sua parentela, e ia dar a ele uma terra que mana leite e mel, e ele teria um filho, e desse filho Deus faria uma grande nação. Então a gente vê um pacto, né? Mais adiante, esse pacto que Deus fez com Abraão, ele é confirmado com Isaac, seu filho, ele é confirmado com Jacó, os patriarcas, né? E lá na frente Deus chama um homem chamado Moisés, liberta o povo. Aí já não era mais apenas uma família, não era mais algo apenas individualmente, mas com toda uma nação. E Deus chama Moisés, liberta esse povo do Egito, leva lá para o Monte Sinai e faz um pacto, uma aliança com aquela nação. E dá a sua lei, ordenanças, assim como deu algumas ordenanças a Adão, assim como deu algumas ordenanças a Abraão. Ele agora dá uma ordenança a Moisés. Esse pacto, ele é reafirmado com Josué, quando Josué vai tomar posse da terra. Ele é reafirmado, e aí já ganha uma proporção maior, com Davi, quando Davi assume o trono lá em Israel. E o próprio Jesus Cristo, ele quando estava prestes ali, já no momento da ceia, quando ele vai ali no momento da ceia que ele está prestes a subir na cruz, ele prega aquele elemento, o pão e o vinho, e eles mostram que aqueles elementos são símbolos de uma nova e eterna aliança. Então, se nós percebermos, esse tema da aliança, ele é um tema que se inicia lá em Gênesis e ele vai perpassando as Escrituras Sagradas. Como a gente está tratando do Antigo Testamento, ele é um tema central no Antigo Testamento, e não só no Antigo Testamento,
também no Novo Testamento. Isso não é um pensamento recente. O Agostinho, o pastor Mauro Master, ele publicou um artigo que fala sobre introdução à teologia do pacto. E ele mostra que Agostinho, quando ele fala a respeito do livro de Gênesis, da criação, ele já via esses elementos de uma aliança presente lá. Os reformadores, há um capítulo, se não me engano, o capítulo 7 da Confissão de Fé, eles já também trataram a respeito da aliança, desse pacto, dessa teologia pactual, dessa teologia da aliança que está presente, que perpassa todas as escrituras sagradas. Mas foi ali, no período pós-reforma, que alguns autores eles deram mais ênfase ao estudo, e eles perceberam que, de fato, a teologia pactual, o pacto que Deus fez com a raça humana, o que a Bíblia relata é o desenvolvimento desse pacto que Deus fez com a raça humana. E esse pacto ele se desenvolve sobre 3 aspectos. Primeiro aspecto, esse pacto ele revela a vontade de Deus. Foi Deus, na sua soberania, de forma livre, quem resolveu estabelecer esse pacto. Que pacto é esse? De um Deus que haveria de criar um povo exclusivo para si, para que ele fosse adorado por meio desse povo que ele escolheu. Essa é a vontade de Deus e essa é o início do pacto. Esse pacto ele se inicia quando Deus Pai, de forma soberana, resolve escolher um povo para si, para se relacionar com esse povo. E nós vamos ver isso presente. Quando Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança, já mostra esse desejo soberano de Deus de se relacionar com o homem. Quando Cristo Jesus ele encarnou, ele também já mostra esse desejo. As várias vezes que o Deus ele se revela ao seu povo, ele se revela como esse Deus que estabeleceu esse pacto. O segundo aspecto desse pacto é que a vontade de Deus, ele teve um agente pelo qual Deus consumou esse pacto, Cristo Jesus. Por isso que ele estava presente lá na criação, porque ele já estava realizando a vontade do Pai naquele momento de criar um povo para si. E Cristo Jesus está presente em todo o Antigo Testamento. Ele é o agente da criação, ele é o agente da redenção, ele é o agente da santificação e ele é o agente da consumação e da glorificação. Desde o início, desde o Gênesis, passando por todos os livros históricos, pelos livros poéticos, enfim, todas as escrituras sagradas, Deus vai estar realizando a tua vontade por meio desse agente. E há um terceiro aspecto dessa teologia pactual que nos ajuda a compreender a Bíblia, é que há uma terceira pessoa que opera na criação, opera nos eventos, opera na vida das pessoas, para que essa vontade de Deus, manifestada por meio de Cristo Jesus, ela seja eficaz. Então, se nós começarmos a ver as Escrituras como sendo a história, a revelação desse pacto, nós vamos perceber que em cada etapa das Escrituras, cada narrativa das Escrituras, ela tem esse objetivo de narrar que aquilo que está acontecendo por meio daquele personagem, ou por meio da história, é uma manifestação, uma revelação da vontade soberana de Deus, do Deus Pai. Segundo lugar, por trás daquele evento há o agente do Deus Pai, que é o Deus Filho, que está manifestando ou consumando essa vontade do Pai. Então, cada história narrada, cada personagem, cada evento é uma ação, é um evento que aponta para esse agente, que mostra a forma como esse agente está consumando a obra, a vontade do Pai, que o Pai estabeleceu antes que esse mundo fosse mundo. E por fim, nós vamos ver também que em meio a esses eventos há uma operação, há o Espírito de Deus que opera de tal forma
que a ação desse agente ela é eficaz para realizar a vontade do Pai. Então, esse terceiro agente ele garante que aquele ato perfeito, aquela ação da segunda pessoa da Trindade, de Cristo Jesus, no sentido de estabelecer a vontade do Pai, ele vai operar em todas as circunstâncias para que a vontade de Deus, executada por meio de Cristo Jesus, cumpra a vontade soberana do Pai. Então, se nós olharmos pelas Escrituras por esse ângulo, aí vai ficar mais fácil da gente entender, a gente interpretar cada evento. Melhora mais. Então, nós vamos procurar, dentro dessa perspectiva, aí já é o segundo passo que nós vamos dar, nós vamos procurar, dentro dessa perspectiva, entender um pouquinho a história de Abraão até chegar nesse evento aqui, que foi quando Deus solicitou que Abraão sacrificasse Isaque. Bom, se você perceber que, eu até já falei um pouquinho nisso, que o chamado de Abraão, quando Deus apareceu a Abraão e diz: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, que eu te levarei a uma terra e tu possuirás essa terra, uma terra que manda leite e mel. Tu terás um descendente. Deus prometeu também dar um descendente a ele. E esse descendente seria como a areia do mar. E seria abençoado esse descendente de Abraão e a descendência dele. Se você prestar atenção direitinho, tudo isso está associado à vontade soberana de Deus de criar um povo para si. O chamado de Abraão é uma manifestação da vontade soberana de Deus de escolher dentre muitos um povo para si, e esse povo seria gerado a partir da descendência de Abraão. A partir de Abraão, a partir do seu filho Isaque. Isaque aqui você já veja que Isaque é um personagem, mas ele é símbolo, ele simboliza aquele, ele ao mesmo tempo ele simboliza a igreja e ao mesmo tempo ele simboliza aquele que é o cabeça da igreja. Para você ter ideia de como isso é bem claro, né? Quando Abraão vai escolher uma noiva para Isaque, essa noiva não pode ser qualquer um. Tem que ser uma pessoa que Deus já havia preparado para ele. Então, nesse caso aqui, perceba que Isaque, ele simboliza Cristo e a noiva, Rebeca, simboliza a igreja. Porque a igreja é essa pessoa a quem Deus já havia escolhido e haveria de preparar como noiva para o seu filho Jesus Cristo. Veja como facilita, como você tem essa compreensão da teologia do pacto, dessa aliança que Deus fez, desse desejo que nasceu no coração do Pai de escolher um povo para si. Veja como você já consegue entender melhor as Escrituras Sagradas. Falar a respeito do chamado de Abraão é muito mais do que falar a respeito de um Deus que supre as nossas necessidades materiais. Falar a respeito do chamado de Abraão, ele é muito mais do que falar a respeito de um Deus que nos conduz para um ambiente de paz, e aí falando no sentido material. Tudo aquilo que Deus estava fazendo ali com Abraão era de forma progressiva, ele administrando essa vontade que nasceu no seu coração lá na eternidade, quando ele resolveu escolher um povo para si, para que o adorasse. A terra que Abraão haveria de habitar, que o seu descendente haveria de habitar, ela era uma simbologia dos novos céus e da nova terra que Deus haveria de nos conduzir para que lá nós pudéssemos prestar um culto perfeito. Veja como isso está bem associado. Você vai ver também
que havia um agente, o anjo do Senhor era o agente pelo qual Deus revelava a Abraão a sua vontade. Era por meio desse agente. Eu não vou discorrer muito, até porque o nosso tempo é curto, a respeito desse agente. Agente aquele que opera, porque aqui a gente dá para a gente entender um pouquinho, porque o objetivo da gente mais é entender. Se nós observarmos aqui, Abraão, ele estava sendo posto à prova. O que é isso que Deus estava fazendo com Abraão? Deus já havia revelado a Abraão a sua vontade de, por meio dele, por meio da sua descendência, criar um povo para si, para que viesse a adorá-lo. O anjo do Senhor, o agente pelo qual Deus havia de consumar esse objetivo, já vinha caminhando com Abraão durante muito tempo, durante muitos dias, revelando em cada evento, em cada momento histórico a respeito da vida de Abraão, como Deus iria revelar, ia consumar essa vontade dele. Então Abraão já vinha num momento de uma certa caminhada com Deus, através desse anjo do Senhor que vai se revelando a Abraão. Abraão já conhecia a respeito da justiça de Deus, Abraão já conhecia a respeito da bondade de Deus, Abraão já conhecia algumas coisas a respeito do caráter de Deus e estava caminhando com Deus. Aí chega um momento que Deus põe Abraão à prova. E aí ordena que Abraão pegue seu filho, e eu queria ler aqui com vocês, é o capítulo 22, eu não vou ler todos os versículos, mas eu queria ler o versículo 12 e o versículo 13. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Bom, é importante que aquele povo, o povo que Deus chamou para a sua adoração, Deus o desejo de Deus não é que a nossa adoração ela seja uma adoração cega, que a nossa caminhada com Deus seja uma caminhada onde nós somos feitos marionetes. Não, Deus não desejou esse tipo de relacionamento. O relacionamento que Deus planejou para o seu povo é um relacionamento onde nós fazemos isso por entendermos a vontade do nosso Deus, por entendermos tudo aquilo que o nosso Deus fez de bom em nosso favor, por entendermos esse favor, tomando conhecimento de quem nós éramos e como Deus nos trouxe para junto de si, para o adorarmos. De forma que essa adoração deve ser algo que flui de um coração, de uma mente consciente a respeito de tudo aquilo que Deus fez e de um coração disposto a caminhar com Ele. Não apenas um gado que vai sendo levado sem saber para onde está sendo conduzido. Esse não é o plano de Deus. Então esse povo, ele é provado. É óbvio que aqui nós percebemos também que essa vontade de Deus, ela foi motivo de objeções, de críticas. Se a gente olhar o livro lá de Jó, nós vamos perceber que Satanás, ele critica Deus, ele se opõe, ele diz que esse tipo de relacionamento de um Deus que é santo com pessoas como nós, pecadores, ele é impossível. Nós só iremos caminhar com Deus se for baseado em benefícios. Se Deus estiver nos mimando, feito crianças mimadas, enquanto Deus estiver nos mimando, mas jamais será uma ação espontânea de nossa parte caminhar com o nosso Deus. Por que ele diz isso? Porque há uma distância muito grande entre quem é Deus e quem nós somos, entre o que nós desejamos, entre o nosso pensamento, o pensamento do nosso Deus. E isso automaticamente nos impede, por natureza, de caminhar com Deus. E aqui Deus está
colocando um homem que ele chamou, que ele manifestou a sua vontade através do seu anjo. Ele foi consumando a sua vontade na vida daquele homem, e chegou o momento daquele homem ser provado se de fato ele estava caminhando com Deus de forma espontânea, ou se ele só estava com Deus por causa dos benefícios. E aí você vê, por isso que eu li o versículo 12, quando Deus diz, então lhe disse, não estenda a mão sobre o rapaz e nada lhe faça, pois agora sei que temes a Deus. Abraão ali mostrou que de fato ele estava caminhando com Deus, não por causa dos benefícios, até porque ele ia perder o maior de todos os seus bens. Ele estava disposto a entregar a Deus o maior de todos os seus bens, que era o seu filho. Lembre-se que em um determinado momento da história da vida dele, ele olha para as suas riquezas, olha para a sua casa, muitas coisas, e ele diz a Deus, de que me adianta tudo isso se eu não tenho um descendente? Mostra que o descendente, o seu filho, era mais valioso para ele do que qualquer outro bem material, qualquer outra coisa. Mas ele prova a sua voluntariedade, a sua disposição de coração em caminhar com Deus, quando ele mostra-se disposto a entregar o seu próprio filho. Irmãos, o que é que isso prova? Isso prova, se nós olharmos em que Abraão foi provado, nós vamos perceber que a prova de Abraão, a prova que Abraão e seu filho estavam inseridos ali naquele momento, é a prova no qual a Trindade Santa se submeteu por meio desse pacto. Nós vemos a figura de um pai, no caso Abraão, sofrendo durante toda aquela jornada, sofrendo pela dor de ter que sacrificar seu filho. E nós sabemos que essa foi a dor que o Pai sofreu quando sacrificou Cristo Jesus lá na cruz do Calvário. Então nós vemos presente aqui, essa era a prova que Abraão estava passando. Nós vemos a dor do filho, quando aquele menino foi posto ali sobre aquela pedra, aquele ambiente de sacrifício, e ali o pai, quando levantou o cutelo, ele sabia que ia ser endereçada a ele. A gente já vê aqui também ali, e a gente vê que havia uma operação do Espírito ali para conduzir todo aquele evento que estava acontecendo, de forma que Abraão, ele não era um mero espectador. A sua atitude, o seu coração, a sua mente estava sendo direcionado pelo Deus que fez aliança com ele. Aqui estava provado que a vontade de Deus, que o agir de Cristo, do anjo do Senhor aqui, e a operação do Espírito, de fato tinha conduzido um homem a entrar em harmonia com a Trindade. Ele estava adorando o seu Deus, ele estava caminhando, ele estava se relacionando de forma harmoniosa com o seu Deus, e esse era o propósito de Deus. Então Abraão foi provado de que forma? À medida que ele foi introduzido no seio da Trindade. A Trindade, o Deus Pai, o Deus Filho, a vontade de Abraão era a vontade de Deus. A ação de Abraão era a ação do Filho. E Abraão, ele foi conduzido ali durante aqueles 3 dias, não há tempo para a gente ver os pormenores, pelo Espírito Santo de Deus que estava conduzindo. Então, tudo que Deus fez, a sua vontade em chamar Abraão para se relacionar com ele, a ação do anjo do Senhor durante toda a trajetória de Abraão, criou nele um coração temente a Deus, e isso agradou o Senhor. Irmãos, perceba como toda essa história, ela aponta para o pacto e aponta para Cristo Jesus como sendo o agente pelo qual a vontade de Deus se manifesta, como sendo o agente pelo qual a vontade de Deus é consumada, e sendo o agente pelo qual a vontade de Deus ela é provada e comprovada aqui nas Escrituras.
que nós vemos aqui é um retrato do que haveria de acontecer na cruz. O que haveria de acontecer na cruz, ela nada mais é do que a vontade de Deus, consumada através do seu Filho, que possibilitou essa vontade de Deus se relacionar conosco. Mas não apenas isso, mas também possibilitou que através da operação do Espírito Santo de Deus, que trabalha na nossa mente, no nosso coração, através das pregações que nós ouvimos, e por isso que essa pregação ela tem que ser direcionada a Cristo Jesus, tem que ser tudo sobre Jesus, porque é através disso que Ele opera no nosso coração, para que nós sejamos moldados segundo essa vontade de Deus consumada em Cristo Jesus. Isso aconteceu lá naquela cruz do Calvário. É isso que vai nos provar e nos aprovar diante de Deus. Não há nada nesse mundo que vai causar temor, nos tornar tementes a Deus, que não seja quando o Espírito de Deus opera em nosso coração através da obra de Cristo Jesus. Então, na verdade, quando nós estamos passando por experiências na nossa vida, aquelas experiências, elas devem ser trazidas para as Escrituras Sagradas, porque as Escrituras Sagradas é quem dá autoridade sobre a nossa vida. Ela que é autoridade, elas quem relatam a respeito de Cristo Jesus. E é por meio da morte dele, foi por meio da morte dele, é por meio dos que o Espírito opera, trazendo salvação, trazendo santificação e trazendo glorificação. Por isso que nós não podemos deixar de observar os textos segundo essa ótica. E aí eu estou dizendo, por isso que a teologia do pacto, ela facilita muito. Agora, rapidamente, eu já estou comendo alguns minutos aí, eu queria fazer algumas aplicações. Que aplicação eu queria fazer? É exatamente com relação às pregações, às exposições que nós ouvimos. É comum, muito comum, nós ouvimos pregações onde as pessoas não se utilizam da teologia pactual para falar a respeito, para contextualizar a respeito daquele evento que está acontecendo. Mas de uma forma ou de outra, ele pega, teve um certo escritor bíblico que chamou isso de atalho, né? Ele pega um atalho e termina de uma forma ou de outra chegando a Cristo. E muito menos mal, porque de uma certa forma, mesmo que seja por um atalho, não explicando o texto da forma como deveria, ele terminou nos conduzindo a Cristo, e aí nós estamos debaixo daquele pelo qual o Espírito opera em nosso coração, tanto para trazer salvação como santificação. Porém, há algumas exposições, principalmente no Antigo Testamento, por isso que a gente está estudando sobre o Antigo Testamento, onde as pessoas, alguns pregadores, eles pegam daquele texto e começam a fazer algumas aplicações a respeito de algumas condutas, alguns exemplos que aquele personagem deu, de alguns exemplos de uma conduta ética, moral, até louvável que ele trouxe. Só que nós precisamos entender que o próprio Cristo Jesus disse: sem mim nada podereis fazer. Então, qualquer um comportamento moral, sem ser a luz do Evangelho, sem ser a luz de Cristo, ele é um falso, ele está tornando-se um falso moralismo e não serve para nada. Às vezes também é comum algumas pessoas pegarem as Escrituras, tirarem aquela porção das Escrituras e começar a fazer aplicações e não conduzir aquela aplicação, aquela explicação por meio da obra de Cristo Jesus. Esquece o que Cristo Jesus realizou lá naquela cruz e busca por outros meios edificar, alimentar a igreja de Cristo Jesus. Aí piorou. Se não me engano, esse mesmo autor que falou do atalho, ele disse que se um pastor, um pregador, ele elaborar um texto e aquele texto não falar sobre Cristo Jesus, ele não conseguiu enxergar Cristo Jesus no texto, ele deve voltar para casa e só pregar quando ele enxergar Cristo Jesus. E aqui eu faço uma última advertência que é curioso, porque a Bíblia é um livro e as pessoas vão sempre dizer as escrituras, basear nas escrituras, mas lembre-se que eu faço uma advertência para a gente. Até os fariseus,
Eles tinham mais zelo pelas escrituras do que nós. Porém, qual era o problema deles? Que eles interpretavam as escrituras por meio de falso moralismo e legalismo. E para fazer isso, foi o que aconteceu. Eles excluíram Cristo Jesus das escrituras. Excluir Cristo Jesus das escrituras significa excluir a vontade de Deus, significa excluir o meio pelo qual Deus consumou a sua obra de salvação, excluir o meio pelo qual o Espírito habita em nosso coração. Vamos ficar por aqui. Teria muitas mais coisas, mas os irmãos aí tem alguns textos nessa aula que podem nos alimentar, mas eu acredito que já deu um padrão de como nós devemos interpretar as escrituras para que nós estejamos atentos. Falou sobre Cristo Jesus, recebamos. Não falou sobre Cristo Jesus, vamos desprezar, porque não vai nos alimentar, não vai apontar para a vontade soberana de Deus, não vai manifestar o meio pelo qual Deus manifestou essa vontade soberana e não vai trazer edificação para as nossas vidas. Que Deus abençoe a todos. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos te render graça, nós queremos te agradecer a Deus por esse momento. De antemão te pedir a Deus que o Senhor esteja nos conduzindo o mais rápido possível para as nossas aulas presenciais. Enquanto isso não ocorre, ó Deus, nós cremos que a tua palavra, quando ela fala a respeito de Cristo Jesus, ela é poderosa para nos alimentar. Em nome de Jesus, ó Deus, sei com aquelas pessoas que estão enfermas, acometidas por esse vírus, ó Deus, o Senhor esteja cuidando delas, restaurando a sua saúde, ó Deus, aqueles que não foram infectados, que o Senhor esteja protegendo eles, ó Deus, que o Senhor nos livre dessa peste o mais rápido possível, de acordo com a tua vontade, ó Deus, para que possamos te louvar e te engrandecer, em nome de Jesus. Amém.